Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 9, capítulo 54, que vai tratar da segunda parte de hidrólise salina. Vamos lá então. Exercício número 1. A hidrólise salina é um processo no qual os íons ou o íon do sal formado pela neutralização entre o ácido e base pode reagir com a água do meio, deixando a solução ácida, básica ou mantendo-a neutra. Um grupo de alunos misturou uma solução de hidróxido de amônio com uma de ácido cianídrico, ambas de mesma concentração, e fez as seguintes afirmações. Então, tá aqui, ele falou pra gente e fez algumas afirmações. Bom, ele falou aqui, ó, ácido cianídrico, HCN, o hidróxido de amônio, NH4OH. Quando eu monto essa reação aí de neutralização com os dois, eu vou ter a formação do NH4CN, o cianeto de amônio, tá? Analisando o NH4CN, ele veio aqui, né, o amônio veio do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o CN-, né, o cianeto veio do HCN, que também é um ácido fraco. Esse é aquele caso que vai depender dos valores de Ka e Kb. Como a gente analisa aqui, né, ele deu os valores de Ka e Kb, se a gente analisar, percebe que o valor de Ka é menor que o de Kb. Consequentemente, como o Kb é mais forte que o Ka, nós temos um pH maior que 7, pH básico, ok? Bom, agora vamos analisar. Primeira, a hidrólise ocorre com o íon amônio, deixando o meio básico. De fato, o meio fica básico, mas se eu quero aí, né, formar o hidróxido, o OH-, quem vai sofrer hidrólise é o do fraco, que no caso é o cianeto. Então, a hidrólise ocorre principalmente com o cianeto e não com o amônio. Lembra que o íon que sofre hidrólise é o do outro, né? Então, por exemplo, se o pH é básico, o íon que sofreu hidrólise é o do ácido e vice-versa, tá bom? Então, temos um problema aqui, essa é falsa. 2. A reação envolvida seria, então ele deu essa reação, o cianeto com a água formando HCN, né, que é menos ionizado do que a minha base, mais OH-, pois a base é mais forte. De fato, a base é mais forte porque o Kb é maior que o Ka, e nós temos aqui o meio, né, OH-, indicando que o meio vai estar básico, essa é verdadeira. Outro detalhe aqui só, né, voltando nessa primeira afirmação. Se a hidrólise ocorresse com NH4+, você veria que a hidrólise formaria H+, e não é isso que a gente observa pelo pH, tá bom? Por fim, terceira, o sal formado será neutro, pois o ácido e a base são fracos. Não, a gente viu aqui, o sal formado não terá caráter neutro, terá caráter básico, ok? Assim, a única afirmação verdadeira é a afirmação 2, alternativa B, ok? Exercício aí para a gente pensar um pouquinho, mas dentro aí do que a gente estudou. Exercício 2 agora da FUVEST. Esse exercício aqui envolve cálculos, é um pouco mais trabalhoso, mas dá para a gente fazer sem grande segredo. Na temperatura de 25 graus Celsius, o grau de hidrólise do cianeto de sódio em uma solução aquosa decimolar é de 0,5%. Então, deu o alfa para a gente da hidrólise. Aí ele deu aqui o log de 2 e o Kw. Pede-se em relação a essa solução. Letra A, a equação iônica da hidrólise. Vamos primeiro analisar o nosso sal. Cianeto de sódio tem fórmula NaCN. Na veio do hidróxido de sódio, né, do Na+, que é uma base forte, por ser da família 1A. Cn- veio do HCN, que é um ácido fraco, dentre os hidrácidos. Dessa forma, como eu tenho aqui, ó, base forte e ácido fraco, lembra que o forte sempre ganha. Então, a gente tem uma prevalência aqui de um pH básico para esse sal. Isso aqui só para a gente aí já se preparar conforme que a gente vai fazer de conta e depois para ver se vai bater a nossa lógica. Escrevendo a hidrólise. Como esse é o forte, quem sofre a hidrólise é o outro, é o Cn-. Então, está aqui a equação de hidrólise do Cn-. Perceba que eu formei o OH-, indicando meio básico. Essa é a letra A. Letra B agora. O valor numérico da constante de hidrólise, o KH. Bom, o que ele deu para a gente aqui, por mais que ele não dê o número, ele deu uma palavrinha aqui que é a concentração molar.
O que significa uma solução decimolar? Esse deci significa que é 1/10 do molar. 1/10 do molar significa que a concentração é 0,1 mol por litro, tá? E ele também deu esse alfa aqui. Então, com isso, a gente consegue montar aquela tabelinha de início, reagiforma e equilíbrio, para saber quanto que eu vou ter de cada coisa no equilíbrio. Tá aqui a nossa tabela. Então, ó, na primeira linha, no início, essa é a concentração inicial do meu ânion, né? Como eu tenho um sal NaCN, 0,1 do NaCN vai produzir 0,1 do Na+, que não participa, e 0,1 do CN-, que é o que está aqui. A água a gente não coloca. No começo eu não tenho nada do HCN e tenho uma quantidade desprezível de OH-. Não preciso colocar nada. Quanto que vai reagir? Essa porcentagem aqui, ó, 0,5%, 0,005. Como vou reagir? Sinal negativo. Isso comparado ao início. É exatamente o que eu vou formar aqui e aqui, só que agora com sinal positivo, porque eu vou estar produzindo. Se a gente lembrar, aqui eu tenho que fazer início menos isso. Só que, quando eu faço essa conta aqui, eu percebo que o que consumiu do meu início é muito pouco. É aquele esquema de você ter R$100 e gastar aí em torno de 50 centavos ou 5 centavos. Muito pouco comparado ao que você tinha. Então, o seu final é basicamente o que tinha no início, que é 1/10 - 1, né? Passei para notação científica aqui. Mesma coisa aqui, passei esses valores que foram produzidos para notação científica. Lembrando que aqui eu não posso desprezar porque foi o que foi formado deles, então não tem aí por que desprezar, já que eu não tinha nada, qualquer coisinha, mesmo que seja pouco, acaba importando. 5/10 - 4, 5/10 - 4. Com esses valores em mão, a gente pode montar a constante de hidrólise e substituir esses valores. Então, constante vai ser produto sobre reagente. Vamos lá. Tá aqui, ó. Produtos sobre o nosso reagente. Lembrando que a água não entra aí na conta. Substituir os valores. Fazendo a conta aqui, 5 vezes 5 dá 25. 10⁻⁴ vezes 10⁻⁴, 10⁻8. Dividido por 10⁻1. Arrumando isso, 2,5, 10⁻6. Essa daqui é a constante de hidrólise, o valor numérico que ele me pediu. Letra C agora, o valor numérico do seu pH. Para achar pH, a gente usa a concentração de OH-. Como é OH-, eu uso POH. Então, POH menos log da concentração de OH-. Substituindo, 5/10⁻⁴ está aqui. Vou ter que usar propriedades do log. Como eu já disse outras vezes, o segredo aqui é fazer o quê? Mantenha esse negativo até o final para não ter perigo de errar sinal. Então, eu transformo esse 5 porque ele me deu log de 2. Ele não deu log de 5. Mas o que é 5? É 10 dividido por 2. Então, agora eu tenho aqui, ó, log de 10 por 2 vezes 10⁻⁴. A gente sabe como propriedade de log que a divisão eu transformo em diferença. E o produto eu transformo em soma. Então, eu vou reescrever isso assim. Menos, né? Eu mantenho o menos da fórmula, tá aqui. Log de 10 estava dividindo por 2, então menos log de 2. Expoente eu tombo e além disso, né, aqui era uma multiplicação, virou soma. Como fica mais com menos, né, o menos do expoente, aqui fica menos 4. Então eu tenho log de 10 menos log de 2 menos 4 log de 10. Lembrando que o log de 10 vale 1, então eu tenho 1 menos 0,3 menos 4. Essa conta POH igual a 3,3. Como ele falou que a temperatura é 25 graus Celsius, né, e eu tenho aqui o kW, eu consigo supor, né, eu consigo falar que o pH mais POH dá 14. Então, se eu tenho POH é 3,3, o pH é o que falta para 14, 10,7. Essa daqui é a letra C. Por fim, letra D. Ele pede o Ka aí do nosso ácido. É muito simples. Eu tenho o KH, que eu achei na letra B, e o KW. Como a gente viu, o KH é sempre o KW pela constante do que é fraco, no caso aqui é o ácido. Substituindo, KH que a gente achou no item B, KW está aqui. É só eu isolar o Ka. 1,1 vezes 10⁻14 dividido por 2,5, 10⁻6. 1 por 2,5 daria 0,4, né?
Aí, arrumando aqui, daria 10 a menos 8. Arrumando isso, 4, 10 a menos 9. Esse daqui é o resultado do Ka para o nosso ácido cianídrico. Beleza? Bem parecido com o que a gente fez aí quando a gente estava estudando a teoria desse assunto. Exercício 3 agora. Os efeitos tóxicos do dióxido de carbono exigem a sua remoção contínua de espaços fechados. A reação entre o hidróxido de lítio e dióxido de carbono é usada para remover o gás de naves espaciais e submarinos. O filtro utilizado nesses equipamentos é basicamente composto de hidróxido de lítio. O ar seria direcionado para o filtro através de ventiladores. Ao entrar em contato com o hidróxido de lítio presente nos filtros, ocorre a reação do dióxido de carbono existente no ar. A reação global é exotérmica, então aqui informação importante, formando carbonato de lítio sólido e a água no estado gasoso. Tá aqui pra gente. Analisando o texto e a reação não balanceada, assinale a alternativa correta. Então tá aqui tudo para a gente poder analisar. Letra A. A reação entre o gás carbônico e o hidróxido de lítio forma um sal com pOH menor que 7. Como eu já falei outras vezes, não trabalhe com pOH, porque você pode se confundir. Então vamos trabalhar com pH. Vamos analisar o sal que a gente obteve. É o carbonato de lítio. Lítio, Li+, veio de uma base forte, porque é da família 1A. Carbonato veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Forte bate no fraco, pH disso é básico. pH básico é maior que 7. Lembra que pH é o contrário de pOH. Se o pH é maior que 7, o pOH de fato é menor que 7. Agora sim a gente chegou nessa alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. A constante de hidrólise desse sal é dada pela seguinte relação. Ele deu aqui ó, a concentração do H-. Essa concentração aqui, na verdade, o ácido carbônico formado não tem essa carga, então está errado o jeito que ele montou. Além disso, não entra água na hora de montar a constante de hidrólise, então está errada essa constante aqui. Letra C. É impossível a reação de hidrólise entre hidróxido de lítio e ácido carbônico, reagentes responsáveis pela produção de carbonato de lítio. Não, a gente viu aí que ocorre essa reação de hidrólise do carbonato de lítio, sim. Então, está errada a C. D. A constante de hidrólise para o referido sal pode ser dada por KH é igual a KW. Não, nunca vai ser KH igual a KW. O que eu tenho que fazer é o KH é o KW dividido pela coisa fraca. Nesse caso, eu tenho que dividir o KW pelo Ka, já que o ácido que é o fraco. Então, também está errado aqui. E, por fim, letra E. A reação acima é exotérmica. De fato, ele falou aqui, ó, exotérmica. Ou seja, tornando o ambiente muito frio. Exotérmica é porque libera energia para o ambiente. Então, se liberou energia para o ambiente aumenta a sua temperatura. Então, não fica muito frio, fica muito quente. Lembre-se, combustão é exotérmica e sempre aumenta a temperatura, ok? Então, temos aí um problema também na letra E. Assim, letra A é o nosso gabarito. Fechamos aqui mais um módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.